rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 1º de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. Já bem, metade do ano já, viu, turma? E aí, preparado para as atividades de hoje? Falamos um pouco sobre a membrana celular, não é? Seu conceito, e também vocês fizeram um desenho ao qual retrata as características de uma membrana. Lembram? Que já era um pretexto para a inserção da aula de hoje, tá bom? Como eu falei anteriormente, na aula de hoje nós vamos estudar a característica da membrana celular plasmática, tá? Vamos ver um pouco mais detalhado sobre as características da membrana celular. Membrana plasmática é a mesma membrana celular, viu, turma? Como vocês viram, observaram nas aulas anteriores, se bem que já tem algum tempo e a última foi semana passada, a gente falou sobre essa membrana que fica em volta das células, tá? A membrana, ela fica em volta da célula, turma, e tem o papel de alimentá-las, entendeu? De controlar aquilo que entra e que sai de dentro da célula do nosso organismo. Não só do nosso organismo, nós seres humanos, mas de todo tipo de organismo que existe, tá bom? Então assim, só reafirmando o que eu acabei de falar a respeito do conceito de membrana plasmática, né? A membrana celular. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. Essa estrutura possui espessura de cerca de 7,5 a 10 nanímetros e é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, na qual encontramos proteínas inseridas. Só reafirmando o que eu falei anteriormente, só que de uma maneira mais formal, não é? A membrana plasmática, ela fica em volta das células que temos no nosso organismo, tá? E as protege, delimitando aquilo que entra e aquilo que sai, não é? Então assim, professor, qual a composição da membrana plasmática? Veja bem, turma, a membrana plasmática ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Os lipídios atuam garantindo a estrutura da membrana, enquanto as proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas por essa estrutura celular. Os lipídios mais abundantes nessa estrutura são os fosfolipídios, os quais formam uma bicamada. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, estando a região hidrofóbica voltada para o centro da membrana e as regiões hidrofílicas voltadas para a sua superfície da membrana. Além dos fosfolipídios, também são encontrados na membrana os glicolipídios e o colesterol, tá? Veja bem, pessoal, a composição da membrana ela é basicamente por lipídios e proteínas, tá? A proteína está ligada na função que a membrana desenvolve, que é de controlar o que entra e o que sai. Já o lipídio é o que mantém a membrana. Professor, o que é o lipídio? Lipídio nada mais é do que gordura, a gordura boa, a gordura conhecida como também o colesterol, né? O colesterol bom. Porque assim, turma, o nosso corpo também precisa da gordura, porém a gordura sadia. Veja bem, não é a sadia marca lá não, a marca lá do franguinho, não. Sadia no sentido de boa, que faz bem para o nosso organismo, tá? E como a gente vê no segundo parágrafo, dentre os principais lipídios dentro da estrutura, né, está em abundância
o fosfolipídio, os quais formam uma bicamada, né? Bicamada chama-se duas camadas. A camada de cima e a camada de baixo, né? Que fica dentro da célula. Então, a camada que fica em cima é chamada de hidrofóbica. E no caso, as que ficam por dentro é a chamada hidrofílicas, tá? Que fica por dentro da membrana. Então, turma, essa é a estrutura da membrana celular, tá? Esse é só um pedacinho, como diz minha avó, um taquinho, não é? Da membrana celular, ampliada em microscópio, beleza? Então, assim, a membrana celular, ela é composta principalmente por lipídios e proteínas, e também as glicoproteínas, que vocês podem reparar aí. As principais proteínas, aquelas que eu mencionei anteriormente, são essas aí da cabecinha amarela, que está em cima e embaixo, tá? Aquelas duas que eu expliquei, beleza? E no caso, as demais vêm aí, a proteína globular, glicoproteína, carboidrato, glicolipídio, o colesterol, como a gente havia dito, a proteína integral, proteína periférica, proteína de canal e proteína alfa-hélica. Veja bem, quando eu falei no slide anterior que a proteína está ligada principalmente na parte da função, é como vocês veem aí, observa aí, essa proteína de canal. Por que proteína de canal? Porque é uma proteína que fica entre as duas camadas de gordura, né, de lipídio, da membrana, tá bom? E ela é quem dita as regras, né? O que entra, o que sai de coisas boas para a nossa célula e aquilo que não serve, tá bom? Então, ela é a proteína que faz essa função na membrana, de controlar aquilo que entra e controlar aquilo que sai. Características da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura constituída basicamente de uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas nessa camada. O modelo que a descreve atualmente é o chamado modelo do mosaico fluido, que é o modelo que eu apresentei para vocês anteriormente. Ali é conhecido também como um modelo de mosaico fluido, tá, turma? E como falei também, ela é composta por bicamada, né, duas camadas de fosfolipídios, né, de gordura, aquela parte amarela do exemplo que eu mostrei anteriormente, que fica em cima e embaixo. Ali são os fosfolipídios, tá? E que forma a camada da membrana plasmática. E veio todo aquele conjunto de proteínas que funciona como a válvula de escape, né? Daquilo que entra e daquilo que sai de dentro de nossas células. Essas são as características, turma, da membrana celular, né? Mais precisamente a membrana celular plasmática, tá? É algo invisível, mas que todos nós temos, tá? Todos nós temos a membrana celular e ela serve para proteger e tem diversas funções no nosso organismo, tá bom? Muito importante as funções que elas possuem, que é o que a gente vai ver na atividade de hoje, beleza? E há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Na atividade de hoje, nós vamos fazer uma pequena pesquisa, tá, turma? Respondendo as questões que eu deixarei lá no nosso grupo do WhatsApp, voltado para a função da membrana celular, tá? Nós vamos compreender quais são as principais funções, como funciona, tá certo? Esse mecanismo dentro do nosso organismo, beleza? Na aula de hoje tivemos a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre a estrutura da membrana celular, não é? Qual é a sua constituição, né? De que é constituído a membrana celular, né? Vimos que é constituída por lipídios, que é a gordura boa, né? A gordura, o colesterol bom, digamos assim.
e também por proteínas, que desempenham a função de separar aquilo que é bom, né, o que entra e o que sai, a chamada válvula de escape da membrana celular. Tá? Vocês também foram orientados a realizar a atividade de hoje, que irá ser enviada no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então assim, por hoje é só, aqui a gente finaliza a nossa aula, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade, tá bom? E qualquer dúvida vocês já sabem que é só procurar o professor, beleza?